Olá, meu nome é Carlos Sequeira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura. E neste mês de agosto, mês que tem o Dia dos Pais, eu trago uma obra que aborda essa questão entre pai e filho. Uma obra que não é um romance, mas é quase. Não é um livro de crônicas, mas é quase. Não é uma autobiografia, mas é quase. Não é um livro de memórias, mas é quase. O livro de hoje é Quase Memória, de Carlos Heitor Coni. Quem foi Carlos Heitor Coni? Carlos Heitor Coni foi um dos nossos maiores escritores da segunda metade do século passado, dos anos 50 adiante. Foi escritor, foi jornalista, foi cronista, foi vencedor do Prêmio Jabuti e pertence à Academia Brasileira de Letras. Só isso. E sobre o que fala Quase Memória? Por que eu comecei com essa descrição às avessas, não dizendo o que o livro é, mas sim o que ele não é ou o que ele quase é? Porque o próprio escritor começa com uma nota dizendo que, quando ele terminou o seu 9º livro, ele prometeu que não escreveria mais nenhum romance. Mas então nasceu esse livro, que é uma mistura, na verdade, de crônicas, de reportagem, de memória, de autobiografia, ainda que tenha um quê de ficção e, por isso, é um quase romance. Mas qual é a história, de fato, deste livro que já se tornou um dos meus preferidos da vida? Bem, um dia, Carlos Heitor Coni, o jornalista, estava almoçando em um dos hotéis que ele costumava ir e o recepcionista chegou, chamou-o e entregou para ele um pacote. Carlos Heitor Coni achou que era um livro, porque era costume no passado que pessoas iniciantes enviassem os seus protótipos de livros para pessoas que já eram renomadas. Mas, quando o Coni chegou perto do embrulho, ele notou que aquele nó, aquele laço, era diferenciado. Era um nó muito parecido, se não igual, com o que o pai dele fazia, que só o pai dele fazia. E quando ele se aproximou, ele viu a letra e reconheceu que era a letra do próprio pai. A cor da caneta e até mesmo o cheiro do pacote. Tudo aquilo indicava que era um presente, um pacote do seu pai para o filho. Acontece que o pai já havia morrido há 10 anos. Carlos Heitor Coni, então, pega o pacote, vai para a sua sala na redação do jornal e fala para a secretária: não estou para ninguém, não me chame, não me interrompa. E se tranca lá. E ele fica olhando para o pacote com aquele pensamento: eu sabia que uma hora isso ia acontecer. O meu pai, até depois de morto, continua a me visitar. Ele sempre dá um jeito de aparecer na minha vida. Então, o Carlos Heitor Coni começa a ter lembranças da sua relação com o pai. Isso é muito interessante porque é um estilo de narrativa que eu pessoalmente, não havia lido ainda, que é o que a gente chama de fluxo de consciência. Sabe que esse conceito é mais comum para mim até mesmo no inglês do que no português. Stream of Consciousness, porque me lembra uma banda italiana que eu adoro, Vision Divine, é o nome de um álbum. Aliás, essa banda, Vision Divine, foi a última que eu assisti ao vivo antes de começar esse negócio de pandemia, de quarentena. Fui com um amigo, um camarada, Adrian. Aliás, um abraço aí, Adrian. Stay heavy, molecão. E o que é fluxo de consciência? Fluxo de consciência nada mais é do que você acompanhar a memória ou a linha de raciocínio ou até mesmo a imaginação sobre o que pode vir a acontecer no futuro de um personagem que no presente não faz nada. É o que ocorre com Carlos Heitor Coni, que passa a rememorar a infância, os momentos com seu pai, só de olhar para o embrulho. E essas lembranças do Carlos Heitor Coni são muito legais de se acompanhar, porque o pai do cara era uma figura, era um comédia, era uma pessoa quixotesca. Não sabe o que é quixotesco? Vai procurar no dicionário. Então o Carlos Heitor Coni começa a contar não só as suas histórias, mas as histórias que o pai dele contava para o filho. E isso é muito interessante porque a memória, ela não é
algo factível, algo que aconteceu de fato, e sim uma recriação mental nossa. Então, quando o Coni lembra do que aconteceu, ele já está criando uma ficção em cima daquilo, sem contar que isso é um livro que já tem a sua base ali de ficção. Só que o pai do Coni já era um cara assim meio mentiroso. Ele aumentava as histórias. O próprio Coni diz que chegou a ouvir 3 versões da mesma história do pai, dependendo de onde ele estava e com quem estava conversando. Então é tudo muito engraçado e ao mesmo tempo curioso. Não se pode confiar totalmente na narração do Coni. Sabe que essa questão de relação de pai e filho me lembra muito aquele filme do Tim Burton, Peixe Grande. Ah, não conhece? Conhece nada, hein? Até eu conheço. Mas é um filme que mostra a relação entre um pai e um filho. E o pai é muito mentiroso, conta umas histórias assim, escabrosas. Ah, não sabe o que é escabrosa também? Vai procurar no dicionário. E o filho não gosta nada daquilo. Aliás, o filho se torna jornalista. E o jornalista, você sabe que busca trabalhar, pelo menos era para buscar trabalhar com a verdade. E enquanto o pai busca a ficção, a literatura. Dê uma olhada depois. A diferença entre os dois filhos é que no começo de Peixe Grande, o filho não gosta do pai. Enquanto no livro do Carlos Heitor Coni, o Coni gosta do pai, embora tenha sim lá os seus problemas. Mas assista ao filme. E as aventuras do pai foram muitas. O pai, como eu disse, era jornalista, na verdade ele era professor concursado que conseguiu um cargo ali com o governo, com um partido, com um jornal, e ali ficou por muito tempo. E é engraçado ver isso, curioso, porque era um retrato de uma época que não existe mais. O próprio narrador diz isso. É um retrato do Rio de Janeiro que não existe mais. E o pai soltava balão, aliás, balão que está proibido soltar, não é para soltar balão não, hein? O pai soltava balão e aquilo fascinava o filho. O pai era especialista, aliás, para tudo o pai tinha uma técnica. Quer dizer, ele chamava de técnica. Nada era feito bem pelas mãos de outras pessoas. Tinha que ser feito do modo dele, com a técnica. Ele usava essa palavra. Não era modo, maneira, jeito. Não, era técnica. Você tem que saber a técnica, meu filho. Que é uma coisa que todos nós vivenciamos, se não com o pai, ou então com a mãe, um irmão mais velho, ou até mesmo responsável, na verdade. O pai inventou de fazer perfume em casa, ninguém gostou, todo mundo ficou injuriado com aquele cheiro. E um frasco de perfume explodiu na mão de um dos amigos da família. O pai inventou de fazer a própria tinta da caneta, que aliás ele odiava usar a caneta. O pai inventou de vender rádio, de ter um jardim. O pai inventava muitas coisas. O pai era uma pessoa hiperativa. E tudo aquilo, ao mesmo tempo, fascinava o filho, mas ao mesmo tempo sempre dava um pouco de medo nele, porque você nunca sabia o que o pai ia inventar. E o menino tinha dificuldade em estudar nas escolas comuns, e ele foi então para um internato, para uma escola de padres. E de vez em quando ele ia a alguma missa e o pai sempre dava um jeito de descobrir qual era a igreja que o filho estaria para sempre ir lá colocar um docinho no bolso do menino, levar umas balinhas. Mas o pai era atrapalhado, direto tropeçava, causava um escândalo involuntário e o filho morria de vergonha. E de maneira que ele chegava até, às vezes, a desejar que o pai não aparecesse ali. Ele tinha medo de quando o pai aparecia, porque sempre acontecia algo errado. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar que o pai nunca quis mal ao filho, sempre quis ajudar. Infelizmente, ele era atrapalhado. Mas, felizmente para nós, essa é a graça do livro. Então a gente vai lendo o livro, vai lendo essas rememorações, e o cara, Carlos Heitor Coni, nada de abrir o pacote. Esse livro aqui tem pouco mais de 200 páginas, é da Biblioteca Folha, capa dura, daquela edição que eu já mostrei uma vez, que é tudo azulzinho. Isso aqui é uma jacket. Já ensinei o que é jacket, hein? E é interessante que o Carlos Heitor Coni, personagem, ele não precisa ver o que está dentro do pacote para lembrar de todas essas coisas, porque as lembranças estão conosco, são parte da nossa vivência, não estão
nos objetos. É claro que eles podem dar um ou outro gatilho, mas tudo está conosco. E a gente vai lendo e é tudo muito simbólico, tudo muito bonito. As experiências que o pai tinha com o filho tinha com o pai, os ensinamentos, aprendizados, o próprio objeto para o qual Carlos Heitor Coni dá a sua atenção no começo, para o laço do embrulho, é interessante, é simbólico isso, porque laço é a palavra que origina relacionamento, que é o ato de você laçar mais de uma vez. E o pai do Carlos Heitor Coni dizia: filho, esse laço que eu faço assim com minha técnica é um laço impossível de ser desfeito. Só pode ser cortado. Não dá para você desfazer na mão. Isso é muito curioso, porque a relação, ó, de novo a palavra relação, né? O laço refeito entre pai e filho não pode ser desfeito. Ele pode ser um laço feio, mas o do pai era perfeito. E isso é simbólico. É isso. Eu não vou falar mais nada sobre o livro. As experiências que Carlos Heitor Coni teve com seu pai, você é que tem de ler. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Não vou dizer se o embrulho é aberto ou não e o que é descoberto dentro ou não. Vou deixar para vocês. Mas, assim como Carlos Heitor Coni não precisou, no primeiro momento, abrir o embrulho, você também não precisa saber se vai ser aberto ou não para ler esta obra-prima que é Quase Memória de Carlos Heitor Coni. Existem várias edições desse livro aqui, a minha é da Folha, daquela edição que eu já demonstrei aqui naquele livro do Mário Vargas Llosa, O Pantaleão e as Visitadoras. Você tira jacket, aquele lá não tinha jacket, mas esse tem. Que isso? Tudo azulzinho. O livro foi publicado em 1995, ganhou o prêmio Jabuti naquele mesmo ano, ou em 1996. Carlos Heitor Coni, como eu disse, escreve muito bem, pertence à Academia Brasileira de Letras, escreveu diversos gêneros. E é isso, recomendo bastante. Carlos Heitor Coni, Quase Memória. Mais um livro sobre a relação entre pai e filho, porque o meu primeiro vídeo, que aliás eu estava revendo um dia desses e que vídeo terrível. A cada final de frase eu dizia, né? Ainda bem que eu parei com isso. Agradeço ao meu amigo Anderson que me alertou. Valeu aí, Anderson. Em resumo, é isso. Fica a minha indicação de Quase Memória de Carlos Heitor Coni. Um livro que não é totalmente sobre memórias, mas é quase. Um livro que não é de fato um romance, mas é quase. Um livro que não é uma autobiografia, nem uma biografia do próprio pai, mas é quase. Um livro que eu indico bastante. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de literatura. Curta o vídeo se você gostou. Se você não gostou, põe joinha para baixo. Tem uma pessoa que sempre coloca joinha para baixo, né? É isso. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Muito obrigado e até a próxima. Você percebeu que eu estou com a camisa do anime Evangelion, não é? Não é uma incongruência. Aliás, se você não sabe o que é incongruência, vai procurar no dicionário. Isso aqui é uma ironia da minha parte. E eu não vou explicá-la. Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Hoje eu estou aqui para falar desse livro aqui. Que livro é esse? De novo essa piada? E daí?